Hoje nós vamos falar um pouco sobre um gênero literário, o slow burn, e como escrever. Como nós sempre buscamos livros para ler, né, a gente sempre procura ficar conhecendo termos, né, desses de internet, falando sobre livro, né, e nós resolvemos dar uma olhada nesse de slow burn, né, e outros do tipo romantasia, né? O que é, né? Mas o que é slow burn? Slow burn, a tradução seria queima lenta, né? E é um romance para quem gosta daquele romance que vai devagar, né? Que não é aquele romance, oh meu Deus, né? Os personagens já se conhecem, já se apaixonam, já saem se beijando. Não, né? O slow burn é diferente. Eles se conhecem, né? Trabalho, aí amizade, essa amizade meio que vira amor, e aí vai lá tendo seus altos e baixos, criando emoção, criando expectativa, né? Até a coisa, né, chegar no relacionamento. Tem um termo antigo, quem tem idade vai conhecer, que é o famoso cozinhando o galo, né? E é quando a pessoa não é aquela coisa, ah meu Deus, né? Já se apaixona e tudo, né? E por quê? Porque na verdade um ponto em relação à literatura, que você até pode saber o que vai acontecer no final, né? É meio típico, você sabe que o vilão não vai ganhar, você sabe que o herói não vai morrer, né? Então você sabe que em um romance os dois vão terminar juntos, mas o conceito não é ai meu Deus, já ficaram juntos. Não, é mostrar o desenvolvimento, é mostrar, né, é mostrar toda a história dos dois, né, deixando o leitor preso, né, na história, né, com todas as reviravoltas da história, até o final, né. Inclusive, a gente fala, né, disso, e como você está falando de um romance, como a gente fala, não é uma história de amor, é uma história longa, além, evidentemente, que além do romance, né, do caso de amor, você vai ter muitos outros elementos, outras subhistórias, né, subtramas que vão ser trabalhadas e têm que ser desenvolvidas, né, ao longo da história e terminar até antes do final. Agora, quais são as grandes situações ou situações típicas do slow burn, né? Então, primeiro, barreiras de convivência, né? Então, se for pensar, trabalho, nível social, então a gente pensa muito aquele conceito de Romeu e Julieta, né? Um ser pobre, um ser rico, né? A questão da diferença econômica que pode dificultar o romance, ou tramas emocionais, né? Que a pessoa saiu de um relacionamento e aí ela não quer entrar em outro, e aí, né, e tem tudo isso, a outra pessoa é muito tímida, então você vai seguindo, né? Então aquela pessoa, fala com ela que você ama, troca. Então, assim, você cria esse tipo de expectativa, é interessante até porque você fica torcendo para que aconteça, né? Você tem então, até para ajudar isso, os famosos quase acidentes, não aquelas cenas feitas para criar tensão, né? As olhadas, os esbarrões, né? A questão de repente, então a gente fala isso muito de você ter um personagem principal, um personagem foco, e você, então, às vezes o livro tem um só, às vezes o livro tem dois, né? Mostra, então o que um personagem está pensando, ou o que o outro personagem está pensando, né? E você ficar mostrando isso, né? As descobertas de cada personagem, as decisões, a surpresa, né? Então toda aquela coisa de, sabe, você sabe o que está acontecendo, mas o personagem não sabe, né? Tem muitos filmes até
que falam disso, né? Então, o protagonista gosta da menina, mas ele não fala nada, eles são amigos, e ela é apaixonada por ele, mas ela já deixa quieta porque eles se conhecem há anos, e aí ela conhece outra pessoa e ele fica com ciúme. Então é esse tipo de situação, né? Que termina chamando a atenção do público, né? Outro ponto, e a gente vê isso muito na TV, mas poucos autores fazem isso na literatura, e é muito inteligente, muito interessante, que é o quê? É o trabalho com a linguagem corporal, né? É mostrar descrição o que está acontecendo, né? Mostrar a atração, né? Então, o personagem ficou constrangido. Então você não fala que ele ficou constrangido, você mostra que ele ficou constrangido. Ele ficou, né? Se retraiu, ele passou a mão no cabelo, né? Mexeu na orelha, arrumou a roupa. Mostrar as emoções em atos, né? E isso, na verdade, a gente fala disso, está falando de slow burn, mas tecnicamente isso é interessante em qualquer gênero, né? Você mostrar o que o personagem, não vou dizer sentindo, mas o que, né? Sim, você não fala assim, o personagem está com medo. Não, o personagem sentiu um frio na barriga, sabe? Ele sentiu um arrepio descendo nas costas. Você fala assim, o cara está com medo. Então, em vez de você falar que ele está com medo, você mostra que ele está com medo, né? Então é a mesma coisa. O personagem está nervoso. Ele foi obrigado a falar com a outra personagem. Ele ficou sentindo um enjoo. Então, esse tipo de situação. Por quê? Porque o leitor se identifica com isso, com essa questão da linguagem corporal, de mostrar as emoções em atos, né? Inclusive, um livro que fala muito sobre isso, a gente até chegou a comentar, né, a respeito, é o livro Corpo Fala, né, do Pierre Weil, né, que vale pesquisar. Talvez tem muito material online, fala bem a verdade, vale muito pesquisar o livro ou o material, né, para fazer isso, não só se você está fazendo slow burn, mas também se você está fazendo slow burn, né? E outra característica legal, outra situação interessante é a progressão, né, das tensões, das emoções. Então, o que no começo não é muito, né, tudo bem, né, à medida que a história vai crescendo, vai desenvolvendo, né? Então, a progressão das tensões, das emoções, do relacionamento, né, até que os personagens entendam, né, aceitem e digam o que sentem um para o outro, né? E aquilo que ele está falando, não esquecendo as subtramas, né, os mistérios, os outros objetivos, outras coisas que também deixam a história interessante, né, para o leitor, né, para o leitor, porque às vezes não necessariamente, e eu já vi isso acontecer, você fala assim, eu vou ler esse livro e não necessariamente eu preciso gostar de slow burn, mas eu posso gostar de uma boa história, de uma história, né, que tem um pouco de aventura, alguma coisa assim, né? Então é aquela coisa, saiba dosar tudo, né, para que o leitor não se canse, né, e vá resolvendo os pontos de história, sejam a questão emocional, no caso do slow burn, seja as demais questões das subtramas, né, à medida que a história vai se desenvolvendo, para você não deixar tudo no final, para não ficar aquela coisa, agora eu preciso terminar tudo, né? Que série que fez isso? Foi ai meu Deus, uma série de TV, os caras ficam presos na ilha. Tá passando agora num casal de streaming. Eu sei. Né? Que foram deixando tanta coisa pro final que o último ano, metade do último ano foi só pegar as pontas soltas e ficou chatíssimo. Então, né, cuidado, não deixe muita ponta solta pro final, não deixe, vá resolvendo algumas coisas para deixar só o principal
ali, né, para o final, ou até resolvo o principal um pouco antes do fim, e para você, né, de repente, ter aquele conceito de o que vem depois. Né? Então não é, você vai mostrando slow burn e aí no final eles perceberam que eles estavam apaixonados. Não, você deixa eles perceberem que estarem apaixonados e então vamos fazer alguma coisa, né? E um pouquinho antes, e aí você fala, e aí, né? Será que eles vão casar? Para deixar aquele final aberto que deixa o leitor meio encucado, né? Bem legal, né? E é isso, acho que o slow burn é um termo interessante, acho que a gente não precisa, né? Por exemplo, eu gosto de steampunk, eu escrevo ficção científica, fantasia, mas né, sempre tendo a colocar, de repente, um romancezinho, né? Uma coisa legal para ter um a mais. Então, acho que slow burn é um gênero interessante para a gente não precisa falar só, né, do que a gente gosta ou do que a gente lê. Acho que existem diversos gêneros e subgêneros, e slow burn é um deles. Né? Inclusive, a gente tem visto vários livros, até de fantasia ou ficção científica, que trabalham o conceito de slow burn. Né? Então, é isso. Né? Se você gosta de escrever esse tipo, tenta, né? Pesquisa mais a respeito e faça, né, o slow burn. Né? Deixe seu like, ajuda a gente muito. Né? Comenta se você já leu, já escreveu a respeito do gênero. Repassa para algum amigo que de repente pode gostar do gênero. Né? Ou escrever, ou até colocar dentro de um outro gênero. Né? Que às vezes, atualmente você tem muita história que são multigêneros. Né? Siga a gente no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, no Insta. Nós estamos sempre postando dica, falando sobre o mercado. Né? E conheça os nossos livros, se você gosta de policial com tecnologia, steampunk romance, steampunk conto, né? Fantasia, terror, mesma coisa. Né? Zumbis, a gente vai deixar o link aqui, no primeiro link fixado, os livros, o endereço dos livros na Amazon. Né? E se você quiser a versão física, nós também temos. É só entrar em contato conosco que a gente vê como faz o pagamento e envio. Né? E é isso. Espero que você tenha gostado dessa saída nossa para esse gênero que foi o slow burn. Né? E continue seguindo a gente. Né? Até a próxima.